Hoje eu quero falar uma coisa aqui que a minha expectativa é que ela faça tanto sentido para você como fez para mim. Eu amo muito conhecimento, eu me emociono estudando, vem um negócio assim, eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu choro, eu me alegro. Eu acho que as pessoas me acham muito doido assim na academia, porque eu só fico normal quando eu tô pulando corda, porque não dá para estar com o celular, não dá para. Mas eu me emociono, eu me empolgo quando eu vejo alguma coisa assim, eu falo, meu Deus, isso é muito forte. Então, assim, eu acredito muito que o conhecimento, ele transforma. O conhecimento, ele muda você de lugar. O conhecimento, ele te projeta. O conhecimento, ele tem esse poder de te levar para uma nova instância, né? O conhecimento te leva para um outro lugar de oportunidade. Então, assim, tudo que a gente faz aqui é voltado para o conhecimento, o autoconhecimento. Vamos falar um pouco medo, posicionamento nas redes sociais, fobia, né, entre outros, né. O medo tem a ver, se você for anotar e for utilizar isso também para as anotações do curso, o medo ele tem muito a ver com a engraçada a minha imagem aqui para o celular, porque eu tenho uma tela aqui na frente, na tela tá perfeita, no celular tá como se a internet tivesse ruim, não sei se a imagem tá legal aí para vocês. Mas vamos lá, vamos lá. Pelo menos vocês estão me vendo um pouco aí, né? Dá para me ver e dá para ouvir. Então, o que que acontece? O medo ele pode ativar um modo proteção, bloqueio, beleza? Muito bom. Só que o medo pode te impedir de aproveitar novas oportunidades. O medo ele pode ser uma barreira que para alguns ela é pequena, você consegue saltar. O medo para outros pode ser uma barreira tão grande que nunca mais eles se reinventam. Nunca mais eles casam de novo, eles amam de novo, eles se entregam de novo, eles confiam de novo, eles estudam de novo. Por quê? Porque eles foram roubados em algum momento. Então criou-se uma barreira. Qual que é o nome da barreira? Medo. O que que a primeira coisa que você precisa fazer para lidar com medo? Dê nome. Gente, não tem nada melhor que dar nome. Lá em Minas Gerais, eu não sei se em outros lugares do Brasil se fala assim, dê nome aos bois, né? Dê nome. Medo do quê? Medo de quê? Uma vez que você dá o nome ao medo, você vai conseguir trabalhar a raiz do medo, a origem do medo. Tá, já ouviram aquelas mulheres falarem, eu nunca mais me envolvo com homem porque o homem não presta. Tá, tem um medo ali, um bloqueio. Medo de ser traída, medo de sofrer, medo de apanhar, medo de ser envergonhado. Esse medo tá ligado ao quê? A um outro homem que já passou pela vida dela. Então você, como clínico, você dá nome ao medo e investiga a origem do medo. É assim que lida com medo. Não é difícil. Assim, a um olhar teórico é difícil? Não é difícil. Agora vamos para a prática. Você fala isso para a pessoa. Descobrimos a origem do seu medo. Agora você perdoa o seu ex e casa de novo. Ela quer casar de novo? Não quer. Porque como é que se vence o medo? Você precisa de uma exposição, mas não pode ser uma exposição radical. Não pode ser uma exposição plena. Sabe aquela coisa de você tem que tomar sol, o sol das 9, o sol das 4 é melhor que o sol do meio-dia? Porque ele tem menos intensidade a ponto de provocar danos a você. Então você faz uma exposição gradativa, mas não deixe de se expor. É assim que se lida com fobia. Então o que a gente precisa fazer, né, para enfrentar o medo? A gente precisa entender que, por exemplo, o medo e a ansiedade, eles quase que são a mesma coisa. Você, não sabia. São duas faces da mesma moeda. Veja bem, você tem um medo manifesto e o medo não manifesto. O medo manifesto. Você está num lugar e você tem medo que alguém entre ali e te mata. Entra alguma pessoa, você fala lá, eu sabia. Qual que é o medo não manifesto? A qualquer momento algo pode dar errado. Então, o medo e a ansiedade andam junto. Por quê? Aquilo que não aconteceu e pode acontecer, causa em mim o quê? Ansiedade. Essa ansiedade vira o quê? Hipersensibilidade. As coisas que você quiser anotar, pode anotar, porque é extremamente funcional, estudado, escrito também. Então, não fala-se tudo da minha mente, não. Fica tranquilo que não sou um robô. Eu estudei também, a gente faz esboço, então pode anotar que vai servir para você. E assim, a alegoria que eu queria usar hoje, que eu acho assim, brilhante, e eu queria que ela servisse muito para a sua vida, para todas as áreas da sua vida, do seu paciente, é o seguinte.
Se você fosse uma substância, o que você gostaria de ser? Areia ou barro? Se você fosse uma substância, o que você acha que seria mais interessante ser? Areia ou barro? O processo na nossa vida, ele é comparado à areia, né, que tende a virar barro, né, que pode ser modelado, e aí você retira o quê? Os excessos. Pensa comigo. Você tem no mar, na beira do mar, areia, e vem um vento. O que ele faz com a areia? Tira ela do lugar. Então, o medo, muitas das vezes, ele vai tirar você do propósito, vai tirar você da direção, vai tirar você do lugar. Agora, o barro, ele é facilmente tirado do lugar? Ah, você pegou a areia, colocou um pouco de água e fez um boneco. Quando aquele vento vem que sopra a areia, ele tira aquele boneco, aquele castelinho de barro, ele tira aquela bolinha de barro do lugar? Não. Porque o barro, ele fica o quê? Mais pesado. O barro, ele fica o quê? Mais sólido. O que o conhecimento faz conosco? O conhecimento é capaz de colocar água e transformar essa substância, areia, a nossa estrutura cheia de medo, em uma estrutura que suporta, não é que o medo foi curado, suporta a exposição gradativa. Você suporta. Então, o que acontece? Aos poucos, né? Aos poucos, você vai acrescentando o quê? Exposição, que é acrescentar água, que é acrescentar conhecimento, areia, e ela pode ser facilmente o quê? Moldada. Então, eu acho isso muito top. Por quê? Porque o barro, ele pode ser quebrado. Mas qual que é a vantagem do barro? Ele pode ser refeito. O barro, ele pode ser entortado, mas o oleiro pega o barro, ele faz um vaso novo. Então não importa quantas vezes a vida está te quebrando, o que importa é quantas vezes você está disposto a se refazer, a se expor e ajudar as pessoas de novo, e enfrentar de novo, e aprender de novo, e se tornar um BNC, né? E se colocar na posição de BNC. Eu já contei isso para vocês, quem nunca ouviu, vou contar de novo. Eu tive um tempo com o doutor Flávio Gomes, que ele passou na Ordem dos Advogados do Brasil, ele ainda tinha 21 anos e já passou na prova para advogado, foi advogado um tempo, depois passou na prova para delegado, foi delegado, depois passou na prova para juiz, foi juiz, depois passou na prova para juiz federal, se não me engano, foi juiz federal, foi docente universitário, foi deputado federal, escreveu leis para o Brasil. E aí eu fui lá, né, receber ele na universidade, eu era um dos coordenadores, para ele dar uma palestra, e a gente ficou um tempo, ele vinha, eu recebia ele, a gente conversava, e eu lembro que a primeira palestra que eu ouvi ele, o pessoal perguntou qual que é o segredo para passar tanto concurso, para dar tão certo na vida profissional. E o doutor Flávio, que falecido na pandemia, eu até tenho fotos com ele, e eu admirava bastante ele falou assim, o método que eu uso é o BNC. Eu falei, uau, deve ser um business... Now Production, alguma coisa muito interessante. E ele falou, BNC é o que eu descobri no começo da minha vida, que nada ia substituir bunda na cadeira. Ele falou isso numa palestra, numa plateia cheia de acadêmicos, né, em direito, e também muitos advogados dali da cidade, promotores, juízes que vieram ali assistir. Eu estava ali na cidade de Limeira, e ele falou, BNC, bunda na cadeira. Então, quer dizer, quando é que eu venço o medo? Quando eu me exponho a sentar para aprender coisas novas e eu não me defino como... Eu lembro de um professor que eu tive... Peraí. Vocês não estão me ouvindo, não? Não estão me ouvindo? Tá ouvindo? Acho que foi só encostar a mão. É um negócio sensível, gente. Mas eu lembro de um professor que eu tive que ele disse o seguinte, a gente tem dois animais dentro da gente. O que você alimentar é o que vai ser mais forte. Ele dizia, um cachorro branco e um cachorro preto, os dois entram numa briga, quem vence? É o que tiver mais alimentado. Então, não é sobre a gente
achar que a gente é a última instância do saber. Ele também dizia o seguinte, eu falava, cara, você sabe muito. Ele falou, sei nada. Eu falei, para de falsa modéstia. Ele falou, preste bem atenção. Eu nunca mais vou esquecer esse exemplo. Ele disse o seguinte, essa garrafa, suponhamos que ela tenha 10 metros de profundidade de um líquido específico. Aí você põe outra garrafa aqui que tem 10 metros de profundidade de outro líquido específico. Esse aqui é um, essa outra garrafa é outro. Essa tem a sua beleza e a sua profundidade. Essa outra tem a sua outra beleza e a sua profundidade. Então o teu saber, ele é o quê? Único. Ele se molda a você. Então, à medida que você vem para a sessão e vai acrescentando água, conhecimento, vai se dando a oportunidade de ser modelado, você vai se tornando uma pessoa nova e estruturada para vencer os medos que antes você não tinha ferramenta e repertório para vencer. Então, por exemplo, os ingleses é considerado no mundo as pessoas que mais têm medo de falar em público. Então, no mundo, o medo número um é morrer. O medo número 2, falar em público. Para os ingleses, o medo número 1 é falar em público. O medo número 2 é morrer. Ou seja, eles têm mais medo da morte, que ainda não há uma explicação, não sei para quem é um cristão genuíno com experiência com Deus, que sabe que se viver é Cristo, se morrer é lucro, porque vai para o céu. Mas quem não tem tanta convicção sobre isso, inclusive nós que temos também, por mais que saibamos que existe um lugar preparado, morreu, acabou. A única experiência que a gente tem mais próxima da morte, meu filho, é o sono, né? Que você dorme e acorda, e a outra é ver alguém morto lá na Rua da Saudade. Então você fica olhando aqui e fala, meu Deus, dá um medo. E tem gente que tem mais medo de falar em público do que o caixão. Peraí. E aí, como é que faz? Esse medo está ligado a um bloqueio. E você vai tratar pessoas. Aí você fala, mas eu tenho uma técnica e tal. Isso é muito individual. É impedimento muito subjetivo, relativo. A técnica que eu tenho que pode servir para um, não necessariamente vai servir para o outro. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de novos conhecimentos, a gente precisa de uma nova exposição, que é o quê? Se deixar ser moldado, se tornar barro. Porque o que a vida vai acontecendo? Ela vai nos quebrando. Metas não atingidas, nos quebra. Abandono, nos quebra. Rejeição, nos quebra. Falta de afeto, nos quebra, nos deixa arrasado. Mas qual que é a boa notícia? A gente pode ser refeito. E à medida que você vai ficando grande, a barreira vai ficando pequena. Então a barreira é grande quando eu sou pequeno. A barreira fica pequena quando eu vou ficando grande. Então o que a gente vai fazer na terapia? Deixar as pessoas grandes, de dentro para fora. Você vai ficar esse ano grande, de dentro para fora. Você vai acreditar mais em você, de dentro para fora. Você vai se dar uma chance. Você vai recomeçar. Você vai se expor. Você vai se lançar. Você vai postar na internet. Você vai tirar uma foto com jaleco. Eu costumo dizer, começa o curso de psicanálise, compre um jaleco. Manda bordar o seu nome. Coloca o símbolo da psicanálise. Tira uma foto com ele. Posta, escreve no seu Instagram, acadêmico em psicanálise. E comece a falar sobre desenvolvimento humano. Mas eu não tenho autoridade. Tem porque você já venceu alguma coisa na vida. E se você venceu, você pode falar. É sobre isso o nosso livro Professores do Deserto. Quem pode falar? Quem venceu algum deserto. Então, tem aí uma brincadeira nas redes sociais. O pessoal fala assim, vai lá, compra uma coisa cara e gasta. O que você foi fazer? Eu fui dar o susto na pobreza. Tá. E eu sou mais a favor do inverso, né? Vai lá fazer alguma coisa que você já venceu há muito tempo, sei lá. Alguma coisa que era da época que você não tinha quase nada. E dá um susto na riqueza, né? Para você lembrar de onde você saiu. Então faz alguma coisa que você não fazia há muito tempo, dá um susto na riqueza, né? Fica um tempo aí sem comer carne, sem comer coisa gostosa, sem comer doce, dá um susto na riqueza e mostra para você que você suporta muita coisa. E aqui nós vamos esse ano dar um susto no medo. Né? Como é que você dá um susto no medo? Se exponha. Mas é que para mim tem que ser perfeito. E qual que é a frase que eu mais uso aqui? Feito é melhor do que perfeito. A cura para o perfeccionismo é fazer. Faça, 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 faça e faça de novo. Então, mas o que vão pensar de mim? Problema deles, faça de novo. Mas e se eles me criticarem? Problema deles, faça de novo. Faça até que o seu cérebro entenda
que essa crítica não é dos outros, essa crítica vem do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, de pessoas que não conseguiram, né, de repente, ser o que elas queriam, e elas querem moldar você, é o simbolismo de Lacan, ao que elas são, não é o que você é. Então, quando você entende que você pode, faça. Faça, refaça e faça de novo. Por que muitas pessoas não têm sucesso? Porque elas não se expõem. Então, o medo de perder é muito maior que a vontade de ganhar. Você não faz. Muda o eixo. A vontade de ganhar é maior que o medo de perder. Então, você se expõe. A vontade de ganhar tem que ser maior que o medo de perder. Então, você vai e faz. Então, você vai e estuda. Você vai e luta. E sabe o que acontece? Dá certo. É sempre assim. Aos poucos, você vai se expondo e vai vencendo. Ventos fortes levam areia de um lado para o outro. Mas quando você faz um castelo de barro, o vento não tem poder de tombar. Então, qual que é a alegoria, né? A metáfora que eu queria deixar para você hoje, né? A melhor maneira de ir fortalecendo o seu castelo de areia e colocando água nele é fazer. Fazer. Então, a água representa fortalecimento, conhecimento, palavra e ações. A vida é sobre quem faz. Já ouviram o ditado que falar até papagaio fala? Por isso que eu me preocupo sobre a instância da linguagem, que tanto Freud e Lacan falou. A última instância da linguagem é a fala. Palavras convencem. Exemplos arrastam. Eu disse na última aula, quem não assistiu a aula de terça, ela está na plataforma, eu assistiria. Eu gostei tanto que eu assisti minha própria aula, não é narcisismo, não. Eu precisava aprender aquilo que eu falei não é possível. Tem coisa boa aqui, eu achei algumas coisas muito legais. Por quê? Eu estava falando com vocês o seguinte, né, fazia muito tempo que eu não falava isso. As palavras, elas exercem uma certa influência, mas o que muda a vida é o quê? Princípio. Jesus ensinou princípio, Freud ensinou princípio, Lacan ensinou princípio, Albert Einstein descobriu princípio, Thomas Edison, que criou a lâmpada, foi baseado em princípio. Qual é o princípio? O princípio do fazer. Fazer. Todo dia eu posto. Todo dia eu crio uma identidade, eu reforço a minha identidade. Todas as terças eu venho, todas as quintas eu venho. Quando eu vejo o post, eu reposto, eu convido alguém porque eu sei que a aula vai ser boa, esse alguém vai virar um aluno, esse alguém vai ser analisado por mim, esse alguém vai mudar a vida de alguém, e tudo começa em mim, porque eu não fui egoísta, porque eu sou do fazer. Eu faço em casa, eu faço meus filhos, eu faço para mim. Então, quando você muda de endereço, qual que é o nome do condomínio? Condomínio do fazer. É isso aí. O óbvio também precisa ser dito, eu tenho falado isso para vocês. Condomínio do fazer, né? Tem um monte de condomínio hoje, flamboyant, né? Esses nomes de condomínio. Condomínio, o condomínio mental que a gente precisa mudar é condomínio do fazer. Por quê? Porque a gente fala, mas não faz. A gente sabe, mas não faz. A vida, para vencer o medo, é sobre agendas e tarefas. Hoje eu queria ter separado para trazer, não deu tempo. Depois eu coloco no grupo. E você também vai ter acesso no livro impresso sobre a técnica lá de agenda e tarefa. Já tem lá certinho os espaços para você organizar agenda e tarefa diária, semanal, mensal, semestral e anual. Por que é uma coisa na clínica que a gente faz muito é organizar a agenda do nosso paciente? Por quê? Porque tem muito tempo que ele não passeia. Às vezes o que ele precisa é o quê? Passear. Às vezes é o inverso. Passeia demais. O que ele precisa fazer? Trabalhar. Tem que organizar a agenda do seu paciente. Fala, cara, quanto tempo você não sai para passear? Ele fala, faz meia hora, acabei de chegar no passeio, a hora que terminar aqui eu vou pro outro. Então vamos parar de passear, meu filho. Vamos treinar. Vamos estudar. Qual foi a última vez que você leu um livro? Ouviu um livro? Ah, não sei. Eu começo a ouvir um livro, 2, 3, 4 dias de treino, na academia ali eu terminei o livro. E aí você aprende coisas. Por exemplo, 2 livros que eu sempre estou ouvindo ele e lendo de novo. Está aqui, já cansei de mostrar para vocês. Poder da Agora e Busca do Sentido, do Viktor Frankl.
Viktor Frankl diz o seguinte: o que vai fazer a sua vida mudar? Um propósito. E qual que é o propósito que muda a sua vida? Um desejo profundo que está alocado, de repente, ao seu filho, a um futuro, a um motivo para fazer. Então, a vida é sobre fazer. E aí ele viveu lá, sonhando em reencontrar a família, sonhando em reencontrar os filhos, morreu todo mundo. E aí o Viktor Frankl reconstruiu a vida e disse o seguinte: o homem é capaz de recomeçar do zero e se reconstruir. E aí depois a ciência veio dizer que nós somos plásticos, o cérebro ele tem a neuroplasticidade, ele é capaz de ser esticado, sofrer, perder, criar barreiras, depois ele se adapta de novo. Sabe? Então é o barro, capaz de ser moldado. Você pode recomeçar, você pode reiniciar. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode dar a volta por cima. Só depende de quem? De você. Então, se deixe ser moldado pelo novo. Foi a aula de terça. O novo não entra enquanto o velho tem controle. Mas é o velho homem, a velha maneira de viver, os velhos conceitos, pessoas que não aceitam o que é diferente dela. Vai ter amigo? Vai, mas cara, vai ser complicado. Vai ser complicado. Pintinho anda com pintinho, galinha anda com galinha, águia anda com águia. Tá? Você vai ver um passarinho voar até um certo lugar e descer para a árvore. A águia, ela voa, e quando ela vê uma tempestade, ela fala: chegou a hora de voar mais alto. Então, se você vai andar com águia, se você vai voar com águia, se você quer ser águia, então águia não cabe no condomínio da galinha, do pintinho, do passarinho, porque a única coisa que galinha sabe fazer é cacarejar, é a natureza da galinha. Agora, se você é águia, meu filho, você pode andar com galinha o tempo que for, solta você num despenhadeiro para ver se você não voa. O que você precisa é de uma oportunidade, que quem vai dar é você, porque o ser humano é o único que é capaz de criar ambiente. Animais dependem de ambiente, seres humanos criam ambiente. O peixe depende da água, o ser humano ele entra na água, cria um respiro e vai tão profundo quanto o peixe, porque ele criou uma maneira de viver na água. O ser humano criou uma maneira de viver no céu. O ser humano criou uma maneira de ir para Marte. Você já viu algum passarinho, por mais águia que seja, conseguir voar para fora da estratosfera? O ser humano consegue. Porque ele tem poder de criar ambientes. Sabe quem não sabe? Ele. Então, esse poder de criar ambientes também pode criar muitas, o quê? Barreira. Então, o medo é a barreira, o medo de se expor na rede social, o que vão pensar de mim, o medo de se posicionar socialmente, naquilo que crê. Eu acredito em Deus. A minha vida é sobre Deus. A minha família é sobre Deus. O que me coloca de pé foi Deus. A minha família, os princípios foi Deus. Eu honro e eu amo esse tipo de vida porque ela foi construída numa base sólida chamada Deus. Foi Deus que me ensinou esse tipo de coisa. Meu pai não ensinou. Meu pai não ensinou. Meu pai amou relativamente minha mãe, ela morreu, eu tinha 8 anos, eu não aprendi isso com meu pai, não. Eu aprendi a ser pai com meu pai. Ser marido eu aprendi com Deus, com a Bíblia. Então a gente precisa acreditar nos princípios. A gente precisa ter convicção dos nossos princípios, porque é eles que vão fazer com que a gente fique de pé no dia que tudo quer nos derrubar. Convicção dos nossos princípios. A gente não pode abrir mão disso. Isso vai fazer a gente vencer muitos dos nossos medos, ter uma exposição gradativa e sermos expostos. Então, eu vou dar um exemplo para você. Se você precisasse vencer um medo para salvar alguém que você ama, você venceria? Sim ou não? Teu filho está em risco e você morre de medo de altura e você precisa subir num prédio para salvar seu filho. Você sobe ou não sobe? Então tudo que você precisa é um motivo. Motivo certo move montanhas. Motivo certo te leva para os lugares desejados. Você quer mesmo ser um psicanalista? Você quer mesmo terminar esse curso? Você quer mesmo ser um bom homem? Você quer mesmo ser uma boa mulher? Se exponha. Lute. Se isso vai valer a pena para você, lute. Não desista. Recomece em outro lugar, em outro momento, com outras pessoas, mas não desista de você. Então, que tal você fazer o que você precisa fazer para ajudar as pessoas que você ama? Talvez seja ganhar dinheiro. O dinheiro não resolve tudo, mas ajuda ou não? Silvio Santos descobriu isso cedo, e aí ele elaborou a frase, né, do nosso tempo. Quem quer
Dinheiro! Deu certo, bombou. Porque todo mundo quer. E ele teve coragem de falar. O dinheiro é bom? É claro que é bom. O amor ao dinheiro, o dinheiro como tudo é uma coisa ruim. Mas o dinheiro é bom. Você pode dar coisas para o seu filho, você pode dar acesso para o seu filho. Olha, veja só. Sabe o que está sendo usado para tratar a fobia? Medo de água, medo de altura, medo de, sei lá, medo de rato, medo de barata, medo da vida. Realidade virtual. O cara pegaram o videogame, coloca um óculos na pessoa de realidade virtual e expõe à mente dela aquilo que ela tem medo sem que aquilo seja real. O imaginário dela começa a entender que não é tão difícil assim, ele começa a se expor, e aí quando ela vai ter contato com aquilo, o medo já não é tão grande assim, porque primeiro ela foi exposta num lugar de segurança. Então, o que acontece? O mesmo trauma que foi colocado num lugar de segurança pelo pai, pela mãe, que forçou você a pegar uma barata, você não pode ver barata, você vai e se expõe num lugar de segurança, um ambiente fechado, não tem perigo, eu sei que não tem perigo. Aí você vai se expondo, perde o medo. Agora, como é que você faz esse tipo de tratamento? Com dinheiro? Com dinheiro. Então, o dinheiro vai te ajudar em muitas coisas, a ter uma estrutura melhor, um escritório melhor, um computador melhor, quanto mais, melhor. Mas você fala, peraí, mas para mim ter essa estrutura, eu vou precisar vencer o quê? O medo. Então você vai vencer o medo, porque se você quer ter essa estrutura para ajudar pessoas, você vai precisar se expor. Então venha fazer o curso da NR1, vem aqui para as terças-feiras, faz o que tem que fazer, eu estou dando certo aí. O que você não vai dar? Você não é feito de outro material? Você é de areia, eu também sou areia. Acrescentou água em mim, acrescenta em você. Eu fui moldado, você também pode ser. Eu tenho tantos problemas quanto você. Tantos problemas quanto você. Alguém aqui tem problema com família? Levanta lá logo as duas. Problema com parente, só eu tenho, vai. Alguém aqui já teve problema com o cônjuge, esposa ou marido, já te deu um probleminha, coisa boa, decepção, ó, Tiagão. Coisa pouca, só coisa assim, um problema pouco. Eu também. Sabe o que a gente faz? Lida com isso. E aí a vida começa o quê? A acontecer. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Então, a ansiedade e o medo são duas faces da mesma moeda. Você quer combater a ansiedade? Começa a combater o medo também. Deixa eu citar algumas coisas que Freud disse. Freud disse o seguinte: as massas nunca desejaram a verdade, elas querem ilusões e não vivem sem elas. Freud está falando da estrutura do ser humano. Né? A gente vive uma estrutura de ilusão, e o medo, por muitas vezes, ele é uma ilusão criada pela sua mente. Então você precisa entender, fala, isso não é do tamanho que é. Eu não preciso tanto disso, ou daquilo, ou dessa pessoa, ou tanto desse dinheiro. Eu posso viver sem isso, eu posso viver sem aquilo, e você se reinventa. Outra frase de Freud: não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. O que a gente deixa de fazer é muito mais importante do que a gente faz. Porque o que a gente faz muda a nossa vida, muito. Mas às vezes a gente faz a coisa errada. E coisas que a gente deixa de fazer por conta do medo é o que realmente faria com que nós realizássemos os nossos sonhos. Então, eu tinha medo de falar em público. E o meu sonho era o quê? Falar em público. Aí eu fui para a igreja. Lá em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde eu nasci. E eu era novinho. Igreja do Evangelho Quadrangular, lembro até hoje. E eu cheguei lá e a pastora falou assim: ô irmão, hoje você vai dar uma palavra. Aí eu falei, tá bom. Sei lá quantos anos eu tinha, 16, 17. Aí eu falei, tá bom, vou dar uma palavra. Hoje não, domingo. Aí eu passei a semana inteira, crise de ansiedade, crise de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, desespero, era fita cassete. Aí eu vi um monte de pregação, fiz um monte de anotação, eu vou falar. A necessidade de ser visto, o medo de ser rejeitado, a necessidade de ser perfeito, as exigências do pai, tudo. E aí se formou uma barreira enorme do medo tão grande inconsciente que quando eu cheguei no púlpito e eu abri a Bíblia, eu falei, bom, e cocei a orelha e eu não percebia. Essa fita cassete, eu achei que depois ficou tão bom, porque eu falei, que eu vendi ela, né? Depois eu comecei a vender lá as fitinhas, ia nos lugares, dar uma palavra, vendia as fitinhas. Se fosse hoje existisse a fita cassete, eu pagaria, sei lá, uns R$200 para quem quisesse devolver. É porque ficou ruim demais, né?
Então eu coçava aqui, e aí eu coçava o pé. E aí eu coçava aqui, e eu coçava o pé. E aí depois a pastora pergunta, você tem algum problema, irmão, aqui no ouvido e aqui no pé? Né? Ainda bem que foi no ouvido e no pé. A pessoa se ficasse coçando em outros lugares. E aquilo ali, o medo precisava sair, manifestou-se uma neurose, mas a minha vontade era tanta, tanta. A Daiane falou, a primeira mensagem do esposo dela durou o tempo da leitura. A minha vontade era tanta que eu me expus de novo, e eu me expus de novo, e eu me expus de novo, e eu eu lembro do primeiro livro que eu comprei, chamava Fisiologia da Voz, e eu comecei a estudar aquilo, porque aquilo era o meu maior medo. Aquilo era o meu maior medo. E se tornou qual que é a minha principal virtude? Falar. Fazer síntese. Elaborar. Estudar. Memorizar. Guardar. Ensinar. O meu maior medo está ligado à minha maior virtude. Se você vencer o medo, talvez ele vai ser, eu sustento a minha família. Eu viajei 21 países, vocês sabem disso, não estou falando isso para me exibir, está lá no meu Instagram. Morei em 4 deles, idiomas diferentes, culturas diferentes, e todos eles eu consegui me dar bem. Porque eu aprendi o quê? Falar, perguntar. Eu lembro que eu cheguei na Alemanha, falei, cara, o cara falou, o que você quer aprender a falar? Eu falei, eu quero aprender a falar como dizer que eu não sei falar. Aí ele falou assim, a frase é, it cannot dot expression. Aí eu falei, bom, it cannot dot expression. Quando eu cheguei em Paris, o cara falou, qual que é a primeira frase que você quer aprender? Eu quero aprender que eu não sei falar. Aí, je ne parle pas français. Eu não sei falar francês. Então, eu perdi, a questão não era sobre saber ou não o idioma, a questão é perder o medo de perguntar, de falar, de expor. Não importa o que vão achar. E tem gente que se deu muito bem, porque perdeu a vergonha até demais. Né? A gente vê nessa era de redes sociais, o pessoal perdeu a vergonha na cara, vergonha da vida, vergonha de tudo. Né? Então, assim, o muito é ruim, mas a falta também é ruim. E aí, por que você não fala? Porque vão zombar de mim e tal, tá? Vão zombar até que eles vão ver que você está dando certo. Até que você vestir a indumentária do psicanalista. Aí eles vão te respeitar. Quando eu comecei, eu procurei me expor pouco. Aí eu fiquei com tanto medo, eu me afastei de muitos amigos. E agora já se passaram quase 20 anos. E aí outro dia um colega montou um grupo dos amigos antigos. Uns estão bem, outros estão mais ou menos, outros estão todos lascados. E aí um brincou assim, Radassan agora é doutor. Né? E aí o pessoal falou, e alguns começaram a elogiar agora. Mas se fosse antes, eles iam debochar e talvez teriam me travado. Então o que você precisa fazer? Não dê ouvidos. Faz o que tem que fazer, faça. Porque as pessoas que estão preparadas para te travar são as pessoas que estão próximas de você. Então você passa repelente, tá? Passa repelente de pessoas que estão próximas de você. Trate elas bem, mas passa repelente. Não tem como você ficar longe do mosquito, mas se você passar repelente, ele não te pica. Ele até fica no ambiente, mas não te pica. Porque se te picar, meu filho, e for a dengue, é uma gotícula, é uma partícula, mas vai fazer um estrago enorme. Então fique longe do mosquito da dengue. Você tem dengue na sua família? Tem. Tem mosquitinho da dengue aí, tem gente que não acredita, que não bota fé, que acha que você é exagerada. Sabe quem precisa acreditar em você? Você. Eu já acredito. Deus já acredita. Já te permitiu falar, existir, você é bonito, você é bonita, é inteligente, então o bloqueio está na sua mente. Nós vamos tirar esse bloqueio hoje, receba. Tá? Você vai conseguir fazer o que você precisa fazer para ser o que você precisa ser. Tá? Então, nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Então, Freud diz o seguinte, se você der certeza para os seus medos, vai ser ruim. A sabedoria começa colocando dúvida, só que a gente coloca dúvida na gente. Coloque dúvida no medo. Coloque dúvida no medo. Você entendeu qual que é a questão das coisas da psicanálise? Ela é ajustar, é o ajuste fino. É o ajuste fino. Outro dia uma pessoa falou assim, faça uma comparação do perfil lá, do cara lá famoso, lá, parece que ele é da área do coach, foi candidato a presidente, fez um barulhão aí no Brasil. Como é que você compara esse cara a um clínico? Eu falo, é simples.
cara é bom, só que ele é uma faca de serrinha tramontina. Na clínica, nós somos um bisturi. O corte é preciso, o corte é cirúrgico. Esses caras que fazem desbloqueio em massa são legais, são bons, mas não são suficientes, porque a hora que o filho dele entrar em depressão, ele vai procurar um terapeuta, ele vai procurar um psicólogo, ele vai procurar um psiquiatra, ele vai procurar uma cirurgia, quando eu chamo de cirurgia é a medicação. Quando um filho que ele não tem controle, cria uma fobia social, entra num transtorno de ansiedade generalizada que ele não tem controle para desbloquear, porque foi um bullying lá na escola, se instalou na vida dele, ele vai procurar o psicanalista. Então nós somos essa pessoa que temos o bisturi. Então não é que eles são ruins, mas a gente tem que colocar dúvida no lugar certo. Nós somos esse bisturi, que mexemos o eixo de uma forma milimétrica, minuciosa, e pergunta para a pessoa, faz sentido? Ela fala, faz sentido. Vamos entrar nessa exposição? Vamos. E aí as coisas começam o quê? A acontecer. Então a gente precisa se revestir dessa pessoa que nós somos para dar certo. Antes, olha, não, o Freud, ele é, olha, eu não gosto de usar palavrão, mas ele é foda. Já foi, falei, desculpa. Ele é Flower. O cara tem umas sacadas. Olha só o que Freud disse. Vê se não serve para o seu tempo. Freud disse o seguinte: antes de diagnosticar a si mesmo medo, depressão, baixa estima, enfim, ele abriu um leque. Primeiro, tenha certeza que você não está de fato cercado por pessoas idiotas. Ele disse isso nesses termos. Antes de se diagnosticar com depressão, ansiedade ou medo, esteja certo que você não está cercado por pessoas idiotas. Ele usou um exagero, mas ele estava dizendo de pessoas que querem puxar você para baixo, porque quem está em cima puxa você para cima. Quem está embaixo puxa você para baixo. Ninguém que está em cima vai querer te pisar. Quem quer te puxar para baixo, geralmente está embaixo. Então você precisa se posicionar, porque se você fica descendo de nível, vai ser difícil você se recolocar no mercado e conquistar um espaço novo. Nós estamos aqui para isso, para te ajudar a entender isso, que você precisa se posicionar. Mas aceite que o medo existe. E aí a última de Freud que eu queria dizer hoje. Somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Mas tem mais uma. O pensamento é o ensaio da ação. Somos feitos de carne, mas temos que viver como se fosse de ferro. Não, você não precisa ser de ferro. Acolhe o medo. Depois dissipa ele, distribui ele. O medo é grande, sabe o que você faz? Quebra ele em pedaços. Como é que a gente faz para comer? De garfada em garfada. Como é que a gente faz para andar? Passo a passo. Como é que a gente viaja? Quilômetro a quilômetro. Como é que se marca as rodovias? BR, KM, tal. Como é que se vence o medo? Quebre ele em pedaços. É um dia de cada vez. E eu queria lançar um desafio para você hoje. Qual medo você tem, especialmente de falar em público, de se expor nas redes sociais, de se posicionar, que você vai quebrar hoje? E antes da meia-noite você vai fazer uma postagem sobre isso. Anota aí qual que é que você vai fazer. Porque a única forma é a exposição gradual. A gente vai começar lá hoje. Se você quiser escrever, pode escrever também. Sobre qual postagem você vai fazer hoje. Eu faria sobre o medo, né? Eu tô com medo, então vou postar sobre o medo mesmo. Mas e aí, eu posso com medo? Vai com medo mesmo. Né? Vai com medo de mineiro, mês. Vai com medo mês. É um mês, né? Vai com medo mês. Né, Alessandro? Então, a gente precisa se expor. Né? O pensamento é um ensaio da ação. Se você pensa que não vai dar certo, não vai dar certo. Se você pensa que vai dar certo, vai dar certo. A Eugênia não tá aí não, né? A Eugênia não tá aí. Se ela tivesse, se ela tiver, eu pedi até para ela falar. A Eugênia, eu vou falar porque ela já me permitiu, e ela vai contar também. A Eugênia tinha carro, carteira, mas tinha medo de dirigir. Aí ela viu escrito no outdoor: se você tem carro, carteira, mas não dirige, liga para mim. O cara se expôs. E aí ela ligou pro cara. Foi para a primeira aula, segunda, terceira, quarta, 10ª, 15ª, 20ª, 25ª, 30ª, 35ª. Na 40 ela dirigiu.
Ela foi se expondo, se expondo, se expondo, se expondo. Ela tinha carro, as pessoas dirigiam e ela não. O que aconteceu? Um belo dia ela falou, eu vou sair. Pronto, Deus mandou logo 15 anjos para proteger os que estavam ao redor e ela também. Aí ela foi e saiu, deu certo. Porque de tanto se expor, o cérebro pegou o quê? Habilidade. E aí ela tinha segurança quando alguém estava perto, até que ela foi sozinha. Você tem que ter coragem para se expor o tempo que for preciso para você vencer o seu medo. Tá? Então, o que aconteceu comigo? Eu estava treinando uma vez na academia, e aí um policial mandou anunciar lá, me chamou, e aí eu fui lá na porta. Ele falou, teve um movimento aqui e tal, você não viu? Ficou sabendo? Resumindo, meu carro foi roubado. O que aconteceu? Eu parei de treinar um tempão, não consegui ir para academia, que é a coisa que eu mais gosto, me relaxa, eu estudo, eu sento na cadeira de massagem, vocês veem, eu pulo corda, eu vou na escada, eu vou esgotando a minha energia, né, psíquica, para me ficar mais leve, ali eu estudo e eu volto melhor, tomo banho gelado, e isso é o que funciona para mim, né, eu me exponho a isso. Eu parei de ir na academia, porque inconscientemente eu entendi que se eu fosse para uma academia, o meu carro ia ser... Vocês perceberam que o medo não necessariamente ele está ligado àquela coisa específica, ele está ligado a uma coisa, uma outra coisa. Então, o que você parou de fazer por causa do medo de outra coisa? A gente precisa entender isso. E sabe que jeito que eu consegui me libertar disso? Um belo dia eu falei, eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir. E aí, o que eu fiz? Eu voltei a ir para academia. E me fez um bem tão grande, mas ainda estava com medo. Até hoje eu tenho. Tem mais medo na porta da academia do que qualquer outro lugar. Só que a gente vai com medo mesmo. Criou-se um bloqueio, cara. Ah, eu fui traída. Criou um bloqueio. Eu fui machucada. Criou um bloqueio. Fui chutado. Criou um bloqueio. Ah, eu estava num lugar, tomei uma pedrada nas costas. Agora toda vez que eu estou num lugar, eu tenho medo de tomar pedrada. Fica tranquilo. Ah, não, o seguro resolve, né, Estela? Mas e o trauma? Né? Então, paga o seguro que o medo some. Faz sentido, né? Mas a gente fica faz terapia também, é isso aí. Né? Tem uma forma de resolver isso. É a exposição, é isso aí. É o terapeuta que vai falar isso para nós. Né? Faça isso, faça aquilo, isso é um ponto cego seu. Então, faça o mapeamento do circuito do medo. Ó, vocês precisam anotar isso. Como trata o medo? Faça um mapeamento do circuito do medo, ponto 1. Ponto 2. Faça um mapeamento do circuito da coragem para enfrentar o medo. Por que eu tenho medo? Por causa do roubo do carro. Por que eu tenho medo? Meu pai me colocou medo. Por que eu tenho medo? Minha mãe me colocou medo. Por que eu tenho medo? Porque eu fui traído. Por que eu tenho medo? Fui abandonado. É o circuito, achou? E aí, o que você vai precisar? Muita coragem, muita inteligência, né? Muito desejo, muita vontade. Lembra? Se o medo de perder for maior do que a vontade de ganhar, você não vai. Se a vontade de ganhar for maior que o medo de perder, você vai. Então, você faz um mapeamento da coragem, do circuito da coragem, o que vai precisar fazer, onde vai precisar ir, e aí, ó, insista, resista, insista, persista, se exponha. Então, deixa eu trazer alguma coisa aqui para a gente caminhar para o encerramento, que eu queria falar com você. O tempo, estamos ficando sem tempo. Não é só na sessão, não. Na vida, cada vez mais a gente fica sem tempo. Cada vez a gente fica mais velho. O que você vai fazer com o tempo que te resta? Você vai se expor ou você vai carregar isso até o caixão? Você pode estar perdendo o melhor momento da sua vida. O que você vai fazer com o tempo que lhe resta? É necessário uma mudança urgente. Como lidamos com o problema do medo? O que você vai fazer com o tempo que lhe resta? Reorganizar pensamentos, ações e sentimentos, ou você vai continuar do mesmo jeito? O que você vai fazer com o tempo que te resta? Você vai se expor, vai se lançar, vai fazer o que tem que ser feito, vai pôr o jaleco, vai vir para a sessão, vai lutar para fazer parte da equipe, estou falando no sentido nosso aqui, vai atender corporativo, vai atender individual, vai se reinventar, vai ser o clínico mais top da tua cidade, ou você ano que vem vai ser mais do mesmo.
que você vai fazer com o tempo que te resta? Então, verifique se a barreira é mental. Se for mental, vence mentalmente. Se precisar de remédio, toma remédio. Se precisar de academia, faça academia. Mas entre no modo criativo, sabe por quê? A escuridão não dá para ser medida, a luz dá. Então, haja luz. Porque o medo habita na escuridão. Você não consegue medir, tá escuro. Vou, não vou. A gente tem medo quando é criança do quê? Do escuro. Tem medo do quê? Da noite. Tem medo do quê? Quando as luzes se apagam. Não é assim que a gente acostuma dormir com meia luz? Pelo amor de Deus, ninguém merece dormir com meia luz, não, gente. Meia luz é aqui, ó. Uma abajur aqui, ó. Embaixo, ali na parede. A dormir é sem luz. Não, seu cérebro não desliga, não entende. Então, aí, por que a gente dorme com meia luz? Por que a gente tinha medo do escuro? O que a mãe fazia? Acendia uma vela. Vocês não são velhos, não, gente. Só tem novinho aqui. Vocês não lembram daquela vela compridinha, não? Que quando acabava a luz, a mãe tinha um pacote que acendia para a casa toda, dormia, acordava, tinha pegado fogo na metade da cozinha, na cortina da sala, não morreu por causa de Deus, e a gente fala lamparina, puxa, agora foi lá no fundo do baú. Então, a gente precisa pôr luz nas coisas, haja luz. Então, o que fazemos com nossos medos? A gente vai voltar para casa ou a gente vai dar nome ao nosso medo e começar a tratar dele hoje? Começar a enfrentar ele. Sair da zona de conforto, né? É você ir contra a barreira do medo. Porque quanto maior você fica, menor fica o medo. Quanto menor você fica, maior aumenta o medo. Faça uma agenda, gente. Hoje eu vou postar sobre isso, amanhã eu vou postar sobre aquilo. Nós vamos dar um outro curso de redes sociais junto com a NR1. Faça agenda, poste, comece a criar uma identidade, porque assim, você é bom, você é top, você é fera, você é mulher, você é homem que está aqui, você é fera, mas se as pessoas não souberem disso, não adianta nada. Você é fera, mas se as pessoas não souberem disso, não adianta nada. Como é que as pessoas vão saber? Você precisa falar, você precisa postar. Eu faço votos que vocês façam a dissertação, o TFC, do final da psicanálise clínica, a dissertação de mestrado e a linha do doutorado da tese, se possível, o mesmo tema, porque aí vocês vão fazer o que com isso aí no final? Está pronta a sua dissertação impressa lá numa folha, você vai lançar um livro. O meu desejo para a nossa equipe até o final do ano é que todos tenham um livro, mas o meu desejo é que você também tenha o seu livro. Porque as pessoas que não te respeitam vão te engolir. Faço das palavras do Zagallo as minhas. Vocês vão ter que me engolir. Engoliu ou não engoliu? Engoliu. Porque o cara foi e fez. Então, faça. E como é que você faz? Escreve hoje uma página. Às vezes eu estou atendendo alguém, me vem um insight. Eu corro, abro um bloco de notas, ou pego o celular, vou lá e anoto e continuo atendendo. Depois eu vou lá e mexo mais um pouco, continuo atendendo. Dali a pouco está pronto. Sabe por quê? Eu quero ser um especialista em terminativas, em começativas, em fazer. Então eu já vou lá e já começo, que aí eu tenho um compromisso agora de terminar. Então, começa o livro hoje, começa a postar hoje, começa a se expor hoje, começa a olhar hoje, sabe? Monta o teu estúdio, sabe? Compra o tripé, compra uma iluminação legal, monta o teu cantinho, sabe? Começa a desejar ele, começa a chamar ele pelo nome, começa a se enxergar atendendo na clínica de jaleco, e dali a pouco isso aí já vai ser arroz com feijão, você já vai querer mudar para coisas até maiores. Então, assim, se envolva, porque você não fez até hoje por causa do medo, eu te garanto isso. Saia da zona de conforto. Então, tarefas diárias. Anota aí, tarefa diária. Todo dia você vai fazer alguma coisa acerca do seu medo. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. O melhor está depois da tempestade. A luz está depois da escuridão. Voe mais alto que você puder. Tá? Depois desse tempo, você vai ter a melhor risada da sua vida. Ela ainda não chegou. Você achou que você já foi feliz e que agora você vai ser triste. Sabe de nada, inocente. O melhor ainda está por vir. Não tem condições adequadas. Você que vai estar adequado. Ninguém vai cercar você
e vai moldar você no tamanho deles. É você que vai chegar do tamanho que você é e eles vão ter que se moldar e abrir espaço, porque você chegou, tá grande, tá gigante. Não tem mais jeito, né? Acabou, tá grande, tá gigante. Cresceu. Einstein disse, uma mente dilatada não volta para o tamanho normal. Você não vai aceitar algumas coisas, não vai entender outras, tua mente expandiu, acabou, não tem conversa, você vai silenciar. Não tem conversa. Quando você abrir a boca, é bisturi, é um corte fino, cirúrgico. Então você vai melhorando. Alguns ambientes não vai servir para você, abra mão deles. Algumas pessoas não vão servir para você, abra mão delas. Algumas oportunidades vão vir para você, abrace. Algumas chances vão chegar porque você esperou a vida inteira. E agora a barreirinha do medo, ela sobe. Você fala, opa, pode descer. Se você não descer, eu passo por cima, meu filho. Tem uns lugares lá na Alemanha que você chega, não pode entrar, tá aqueles cones que saem do chão assim de ferro e sobe. Quando pode passar, o que ele faz? Quando a pessoa está autorizada, ele desce. Quando você está grandão, meu filho, o cone desce, porque ele sabe que se ele não descer, você vai passar por cima. Então você tem que sair hoje aqui agigantado. Tem que sair hoje daqui cheio de fé, cheio de esperança, acreditando que você vai dar certo. Não tem opção adequada. É você que vai ser a pessoa adequada. Então a próxima fase que você tanto almeja conquistar, você precisa dar o primeiro passo. E a hora que você vencer o medo, ela vai estar logo no primeiro passo após o medo. Então, sua vida é sua vida. Não deixe que ela seja esmagada pela submissão ao medo. O medo é um escuro sem medida. A luz te dá noção de onde você está e onde você pode chegar. A gente está tentando colocar a luz aqui, não sei se estou conseguindo. Você não vai por medo. Então, o que o medo simboliza para você? Presta atenção, zombaria, a dificuldade que você tem de perdoar alguém, exposição de algo que você acha que vai acontecer? O que o medo representa? Simboliza a grande teoria de Jacques Lacan. Você consegue abrir mão da opinião dos outros? Você consegue abrir mão dos elogios? Sabe como é que eu curei o meu medo de ser criticado? Eu passei a não estar nem aí para os elogios. Eu agradeço, muito obrigado. Mas eu sei de onde veio, eu sei quem eu sou, eu sei que eu não sou tão grande, mas não sou tão pequeno. Eu agradeço a Deus, eu tenho as minhas medidas. O que é importante para mim? Minha esposa, meus filhos, vocês. Então vem alguém lá de fora e vai me encher o saco, vai falar que eu sou bom, vai falar que eu sou ruim. Meu filho, vai catar coquinho, deixa eu ir dar minha aula lá, tá lá, vou ver lá os meninos, estão tudo querendo aprender, vai catar coquinho. Não tá nem aí para os elogios nem para as críticas. Aí você vence. Aí você se expõe. Quando te elogia, muito obrigado, Deus te abençoe, tchau. O que é importante para você? Ir comer, ir na pizzaria, cuidar do seu filho, cuidar do seu neto, cuidar do seu marido, cuidar do seu negócio, cuidar da psicanálise. Faça isso. O resto, muito obrigado. Deus abençoe. Eu não estou falando que você não dá valor nas pessoas. Eu aqui aprendo a amar as pessoas. Tem pessoas aqui que são uma surpresa e muito mais. São um presente divino para a minha vida. Sabe? Só que eu estou tentando mostrar para você que é o seguinte, se você tem muito medo das críticas, você vai ter que abrir mão dos elogios também. E aí tá tudo certo. Porque aí você fala, a pessoa não me elogiou, mas também não me criticou. A pessoa me elogiou, mas também me criticou. Você não liga para um nem para outro, então vida que segue. Vamos lá. Você tem que pensar sobre qual instrução você está dando para sua mente. Né? Porque ela vai te ajudar a vencer algo que está impedindo você de ter aquilo que você merece. Então, você vai tentar até o fim. Entendeu? Porque às vezes nessa você está sozinha. Quem aqui já se sentiu numa batalha cheia de gente, mas você está sozinha? Eu também. Às vezes nessa batalha você está o quê? Sozinho. Está sozinho. Aí alguém fala, não, eu não estou sozinho não, eu tenho Deus. Mas isso aí é o óbvio, né? Isso aí é o óbvio, também precisa ser dito. Você tem Deus desde o princípio, mas você cria gente. Mas você está o quê? Sozinho. Sabe o que vai acontecer? Quando você dá certo, é um formigueiro, todo mundo vem de novo. Então, o que você faz? Insiste, sozinho mesmo. Eu estou sozinho. Então, fica tranquilo, meu filho, eu vou sozinho. Tá? Mas eu não vou com você. Então, Deus te abençoe, fica com Deus aí, eu estou indo. E vai fazer o que você tem que fazer. Então a primeira palavra é faça, a segunda é vá até o fim.
Primeira palavra é faça, comece. A segunda, vá até o fim. Preste bem atenção, seja menos intenso. Siga o script. Não adianta começar a ir lá no topo. Conhece alguém assim? Você solta ele igual uma flecha, um foguete. Uma flecha. Só que ele sobe lá em cima, depois o que ele faz? Do mesmo jeito que ele sobe, ele desce. Não seja intenso, siga o script. Siga o script. Eu vi um cara que achava que, num filme, jogava muita flecha. Aí chegou um cara e falou, você não sabe nada de flecha. Ele falou assim, olha aqui onde eu mando a minha flecha, jogou lá. Ele falou assim, manda 10 flechas dessa, vai. E o cara errou todas. Ele falou assim, não é sobre a distância que você manda a primeira flecha, é sobre continuar atirando e acertando. Então é todo dia, não é sobre ser intenso. Segue o script. Faz os 24 modos, faz a 50 sessão, vem para as terças, vem para as quintas, não veio, assiste gravado, faz análise pessoal. Vai ser difícil, mas é só 6 meses. Tem gente que vai fazer em 2 anos, mas a maioria faz em 6 meses. Começa a atender, meu filho, e vai para esse mar navegar, porque o navio está pronto. É só alegria. Então, se pense que essa jornada está valendo a pena já para a sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal. O pessoal pensa que a análise que eles fazem dentro do curso é para o curso. A análise pessoal que você faz do curso é para você. E quando você pega a tua análise e também só fala do outro, e o seu analista não consegue converger isso para te ajudar, falar, você está melhorando, você pagou a análise para falar de quem? Do outro. Você está pagando a análise para o outro. A não ser que o analista consiga transformar isso. Quando Paulo fala de Pedro, sei mais de Paulo que de Pedro. Então ele começa a descobrir coisas sobre você e fala, meu, você está melhorando, você está conquistando, você está fazendo, as pessoas estão vendo o resultado. Olha o que aconteceu com você desde o dia que você chegou aqui. Aí beleza. Então valorize as coisas que são para você. É assim que vence o medo. É se expondo. Tem gente que aqui no Brasil, terapia é coisa de louco. Vocês acham que terapia é coisa de louco? Hã? Não é, gente. Ou se for, é mais uma prova que todo mundo é louco mesmo e precisa. Então, assim, tá tudo bem, vamos fazer. Eu acho que todo mundo tem ponto cego, todo mundo entorta, enverga, sofre, chora, se angustia, todo mundo. Então, todo mundo precisa de ajuda. E a terapia é uma forma de buscar ajuda num lugar que tenha mais sigilo, que é o que a NR1 agora demorou, né? Obrigar as empresas a terem uma pessoa que tenha um lugar de sigilo para prevenir o bullying, prevenir o assédio moral, prevenir o assédio sexual, prevenir o burnout. Demorou. Agora tem lugar para você, terapeuta. Então, vamos lá. Seja menos intenso e siga o script. Preste bem atenção, faça o seu script. Faz o teu script. Vou postar todo dia, nem que seja qualquer coisa que eu vi na internet, vou baixar, vou mudar, vou postar. Não vou postar todo dia, preciso de uma pessoa, eu vou te indicar. O Lucas está aqui, vocês viram o post que ele fez, que bonito? A gente teve uma reunião, ele, a Nandara, trabalha também, além deles serem pastores, eles estão focados agora em trabalhar com a terapia familiar e financeira, eles também trabalham com marketing digital. E além do Alessandro, da área comercial, além da galera que a gente tem, da turma que está vindo, a gente vai também poder contar com eles. Então, quem sabe você precisa de uma pessoa. Fecha com ele. Fala, cara, faz uns posts para mim aí, ajusta para mim, quanto você vai me cobrar? E ele vai te cobrar baratinho aí, coisa de uns 5 ou 6 mil reais, tô brincando. Ele vai fazer um negócio legal, vocês vão entrar num acordo e vai ser ajuda. Não, eu posso fazer sozinho. Então pega o Canvas, paga R$ 34 por mês, monta, pede pro Lucas, só paga ele para montar as artes, os moldes, a paleta de cores e começa. Cria uma identidade. Começa hoje. Não, mas você quer que eu feche com o Lucas hoje? Não, quero que você vá lá pro Canvas, tem o gratuito. E faz uma arte hoje e posta. Em nome de Jesus, faça isso. Tem gente que eu falo e eles não faz. Aí você fala em nome de aí pega. Que bom. Dá certo. Então, vamos lá. Se o amanhã não existe, qual é a única coisa que você tem? O hoje. Você vai vencer o medo hoje? Vai deixar para amanhã? Se o que você tem é a única coisa que te resta, o que você faria? E se fosse só essa noite? Eu ficaria com meus filhos. Não, meu filho, é palestra se você não tivesse opção e sobre postar ou não. É óbvio que se fosse o último dia, a gente ia ficar com a nossa família. Então, mas a ideia aqui é,
Quais são as ideias, os talentos e o potencial que você tem? Anota aí. Anota aí. Uma ideia, um talento e um potencial que você tem. Anota aí. Eu falo bem, sei lá, pensa aí, anota aí que você fala bem, que você é bonita, que você é bonito, que você é dinâmico, que você tem clareza. Usa isso, posta isso. As pessoas, alguém tá querendo ouvir o seu jeito. Seu jeitão, é meu jeitão. É alguém que quer ouvir, tem alguém igualzinho você que quer ouvir você. Então, o que você vai fazer? Qual é o talento, a ideia e o potencial? Outra coisa que vai te ajudar. Quem aqui fica revoltado às vezes com algumas situações, além de mim? Se revolte contra aquilo que está dando errado e fala, eu vou fazer nem que fosse a última coisa que eu faço. Ou seja, trave uma batalha com você mesmo. Beleza? Quem tem medo de perder, falei na última aula, não multiplica. Quem tem medo de perder, não multiplica. É sobre o medo. Você fica com medo de perder, você acaba não multiplicando. Não posta por medo, não quer ir lá, não quer fazer. E alguns também têm isso, né? A gente vai falar no curso digital. Tem gente que posta por inveja. Tem gente que posta por ganância. Tem gente que posta para mostrar. Não. Você vai fazer por pelo menos 2 motivos. Você vai postar. Um, para ajudar pessoas. Para ajudar pessoas. E outro, por identidade. Eu achei um post na Bíblia. Se hoje tivesse internet, esse seria o post de João Batista. Perguntaram para ele assim, quem é você? Por que fizeram essa pergunta? Porque todos os homens que eram como ele, que faziam lá uma voz profética lá e tal, estavam na porta do templo de Jerusalém. Por que ele é o diferentão? Que está lá no deserto. Só por que João Batista é o diferentão? A roupa dele é diferente, a comida dele é diferente. Por que ele é o diferentão? Sabe por quê? Porque ele tem identidade. Identidade. Assuma quem você é. Quer as pessoas gostem, quer não. Tem dia que eu reluto para vir na aula. Né? Acho que é um fundinho de desacreditar talvez um pouco em mim. E aí são as melhores aulas. E a gente também pulveriza, e as meninas vêm com medo mesmo, e são as melhores aulas. E as pessoas têm medo de falar, e são as melhores falas. Tem que se expor. Tem que se expor. Não temos outra opção senão se expor. Então, hoje é o dia de nós pensarmos um pouco sobre o quanto nós estamos nos expondo àquilo que a gente tem medo. Todo o post de João Batista seria, eu sou uma voz que clama no deserto. Simples assim, esse era o post dele. Então não poste por inveja, não poste, poste para ajudar e poste por identidade. Existe alguém que se identifica com você. Você se identifica com alguém, tem alguém que se identifica com você. Bastante coisa aqui, mas eu vou encerrar e dar voz para vocês e vai ser muito bom ouvi-los. Então, eu não sei qual que é a ordem que nós temos aqui, mas eu já vou falar, porque eu descobri um lugar aqui que agora me mostra por ordem. Alessandro, Raquel, Ailson, Lucas e a Dayana. Então pode falar, Alessandro, boa noite. Seja boa noite para todos. Estão escutando? Passar aqui para agradecer a Maria Eduarda, minha filha, está participando. Bem-vinda, Maria Eduarda, e todos os convidados do Alessandro. Sejam bem-vindos. Desculpa não citar o nome, às vezes eu não vi que é convidado. Sejam todos bem-vindos. A Maria ainda com a gente. E a Adriana da Paixão, psicanalista também, colega nossa. Vai talvez aí estar com a gente. Obrigado, Adazan, mais uma vez pela palestra motivadora, rica, instrutiva. E o medo aí faz parte. E a coragem vence o medo. Obrigado. Obrigado, Alessandro. Obrigado a todos que estão aí. Gente, tem uma psicanalista aí. Nossa palestra hoje nem foi tão psicanalítica assim, foi quase nada. Mas a ideia é motivar vocês, porque a gente está entrando um novo tempo na NR1, etc, etc, etc. Mas lá na plataforma tem deve ter no mínimo umas 300 aulas dessas, só de psicanálise, né, as meninas falando, e eu não quero que vocês fiquem também só com conteúdo técnico a ponto de se enfadar e não querer vir. Então tem que ter um conteúdo também motivacional que vocês levem para a vida pessoal e para a clínica, tá? Essa é a justificativa. Vamos ouvir a Raquel Alves. Tudo bem, Raquel?
Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Um prazer estar aqui, né, nessas quintas-feiras abençoadas. Então, quando eu comecei o curso, tinha as quintas-feiras, aí depois encerrou, eu senti falta, e agora, para mim, está sendo ótimo. Terça e quinta, eu estou aqui. Então, quando o professor fala sobre o medo de dirigir, né? Então, assim que eu comecei a fazer o estágio do atendimento ali, eu peguei uma paciente justamente com medo de dirigir. E, por incrível que pareça, também tive as orientações, né, da minha mentora, a Priscila, né, então, assim, foi ótimo. Mas eu também senti uma certa dificuldade, uma resistência da paciente em querer enfrentar esse medo. E eu fui colocando os recursos para ela, e quando o senhor fala que enfrentar o medo gradativo, por fim, né, eu coloquei para ela enfrentar esse medo. Enfrentar a tal ponto, assim, de ela tendo a carteira, tendo o carro, não dirigindo, dependendo do esposo, né, para buscar no trabalho, para levar e para ir para qualquer lugar, tinha que ser ele, o carro dela, e ela presa a esse medo. E eu falei assim, mas então você vai enfrentar esse medo devagarinho, pouco a pouco, você entra no banco do motorista, senta. Ela falou assim, não, tudo bem, isso daí para mim é tranquilo, o problema é a hora que eu desço, do carro, eu não suporto a ideia de sentir aquela sensação depois que eu desço do carro, eu não quero sentir aquilo mais. E aí a gente começou a trabalhar e tudo. Por fim, ela me deixou no vácuo. Quando ela me deixou no vácuo, eu percebi, né, que ela não queria mais aquelas instruções, ela não queria participar, não queria ir a fundo. Quando eu comecei a buscar o porquê, né, dessa reação, não só o medo, mas a reação, aí coloquei um certo confronto, aí ela não me quis mais. Não perdi a amizade, né, mas como profissional ela já não me quis mais, mas eu vi muitos avanços nela. Tá suplementando, tá fazendo academia, tá se cuidando, tá com um aspecto feliz, você olha no semblante dela, ela já está feliz. Então, assim, ela começou a se entender mais um pouquinho, aí eu fico feliz. E estou esperando, qualquer hora, como eu tenho contato com ela, qualquer hora ela vai voltar, eu espero. Muito bom. Primeiramente, obrigado, viu, por falar e compartilhar com a gente. O manejo clínico, né, ele vem com o tempo, né? A nossa opinião não é muito bem-vinda na clínica, a gente força um pouco porque para que ajude a pessoa a conseguir subir aquele degrau, você tenta dar uma empurradinha, mas se ela não quer, não vai, né? Não vai nem com você, nem com ninguém. Então a gente tem que ter uma dose até que ponto a gente é cirúrgico o negócio. Para poder lidar. Por isso a exposição gradativa. Falando em psicanálise, né, você usou até a palavra resistência, essa resistência ela não é necessariamente nem real e nem está presente ali. Aquela resistência ela é inconsciente, é uma barreira que o próprio inconsciente criou para protegê-la, porque ele entendeu que aquele medo poderia prejudicá-la. Então, qual que é a diferença dos medos? O medo que protege e o medo que impede. O medo que protege é aquele de você pôr na tomada e tomar um choque. O medo que impede é quando o inconsciente criou daquela tomada, nunca mais você vai ter contato com fios. Então ele te protege exageradamente. Quer ver um exemplo na prática? Alguém aqui conhece mães exageradas, super protetoras? Aí você vai dizer eu, né? Beleza. É mãe sendo mãe, não é? O filho gosta da mãe quando ele tá grandão, a mãe toda cebosa, dá beijinho na mamãe na escola, na frente de todo mundo? Gosta? Não gosta, né, Margarete? Neto gosta? Não gosta.
mas a mãe gosta de fazer. Então, quer dizer, é bom, mas para a mãe é normal esse amor exagerado. Para ele é uma exposição. Então o inconsciente ele trabalha assim, ele tenta me proteger às vezes de algo que é bom. Não é bom beijo de mãe? A gente vê o valor de uma mãe quando a gente não tem mais. Só que quando a mãe tá ali, tá sobrando, mãe, não enche o saco. Mãe, o inconsciente ele vai criando barreiras. Agora a amiguinha da escola nova, a novinha que chegou, eu atendo adolescente aqui. Falo, o que você sente por essa menina? Ele fala, amor. Amor, amor. O que você sente? Amor. Pergunta pra ela, o que você sente? Você sente que ele te ama? Eu sinto que ele me ama. A minha mãe disse que me ama, que eu não entendo isso, mas ele também me ama. Não tem nem comparação. Mas o inconsciente, ele faz o quê? Uma interpretação. Né? E aí, o que ele faz? Ele modula, ele molda do jeito que ele quer. Porque no imaginário não tem medida. O que tem medida é o real. Quer ver a diferença? O jovem sabe quanto é uma luz, uma água, um telefone, uma internet, uma escola, gasolina. Jovenzinho, 13, 12, sabe? Não sabe. Então, para ele é tudo. Mas ele não consegue se virar sozinho. Deixa ele 3 dias sozinho. Ou morre de fome ou entra no cacete na rua. Não se resolve. Mas ele acha que no mundo imaginário dele, tudo é dele. Aí quando ele vem para o mundo real, ele acha que esse mimo é fácil, comprar, pagar, e ele tem problema. Ele vai ter que amadurecer. E é assim que vence o medo. É assim que vence as coisas na vida, amadurecendo. Então, em psicanálise, a gente tem a demanda atual, o medo, e a demanda investigativa, a causa do medo. Dá para ter uma exposição? Dá. Não dá? Continua amigo do seu paciente, que ele vai voltar. E ele vai tratar isso em outro momento. E ele vai tratar isso em outra fase. Quem de vocês aqui já ouviu um conselho de pai ou de mãe que só fez sentido lá na frente? Quem aqui? Todo mundo? Todo mundo, né? Por quê? Porque aquilo só fez sentido em outro momento. O psicanalista, dentro da transferência, ele pode se tornar, sem querer, um pai ou uma mãe, que vai orientar de alguma forma, né? Vai falar, não faz sentido isso, mas a ficha só vai cair lá na frente. Então, qual é a maior virtude que eu disse aqui, a de um analista? Quem aqui lembra? Quem aqui pode escrever? A maior virtude de um analista. Quem aqui lembra? Quem lembrar, escreve aí. Não vou falar, não. E vamos ouvir... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vamos ouvir a Ilse, o Lucas, depois a Daiane, para a gente encerrar. Isso aí, Gislaine. A paciência é a maior virtude de um terapeuta. A paciência. Isso aí, Anne. O da Anne, ela escreveu rápido, não veio pá, só veio ciência. Mas é a paciência, é isso aí. Boa noite, Ilse. Seja bem-vinda, obrigado. Pode falar. Boa noite, pessoal. É mais para me desculpar, porque no começo da reunião eu estava em trânsito ainda, então, enquanto você estava falando do projeto, além de não estar dando para ouvir direito, estava congelando. E agradecer pela aula de hoje, que vem realmente de encontro às questões que a gente procura o tempo todo, pelo menos no meu caso, a romper, né? Que é jogar o medo para o espaço, vai, mesmo com medo. Eu costumo falar, eu falava com a Pri, que a Pri foi minha supervisora, aí ela falava, eu sou a louca dos cursos, entendeu? Porque daí ela falava, você já está preparada, vai, eu falava, não, espera mais um pouquinho que eu vou me preparar um pouco mais. Então vamos lá, com a cara e com a coragem, entendeu? Então, na verdade, era mais para me desculpar do começo aí, que não deu para ouvir falar direito, né? E estamos juntos aí. E agradecer por tudo. Boa noite. Obrigado, Wilson. Gente, a Wilson vai estar com a gente aí nas quintas-feiras. É muito humilde, tá? Gente da gente, tá? E ela é muito simples por tudo aquilo que ela já conquistou. Ela já tem graduações, pós-graduações, já estudou com a gente a psicanálise, já fez o mestrado, está participando do livro. Desnecessariamente, falei que não precisava, e ela me mandou até um currículo dela, uma experiência maravilhosa na carreira, está atendendo a INR, que eu falei para vocês, e aí ela mandou uma lista de cursos lá, do lado do Excel tinha um número lá, tem pelo menos 50 cursos relevantes que ela fez.
ela nunca parou de estudar. Eu vou até citar depois, em algum momento, para vocês. Então, ela tem muito para contribuir para a sua vida. Muito. Vai estar aqui às quintas-feiras. Então, só não vem quem não quer, né? Aí não é sobre o medo, né? É sobre você querer mesmo. Obrigado, Wilson. Lucas, boa noite. Pronto. Professor, boa noite, novamente. Professor, alunos, amigos, colegas, boa noite. Deus abençoe a todos aí. Queria aqui deixar minha fala de agradecimento, né, ao professor por mais uma aula, claro, uma aula muito pontual e cirúrgica, né? Falar sobre o medo, né? Romper o posicionamento. E eu posso dizer que essa aula, essa noite, está sendo uma extensão da nossa reunião que nós tivemos hoje à tarde com o professor, que foi muito beneficente para nós, e louvamos a Deus pela vida do professor, porque ele não é só um professor, ele é um amigo, né? Alguém que entende, nos ouve e entende a necessidade de cada um. Então, eu quero agradecer ao professor, então, e dizer que o medo hoje, para mim, no exato dia, nesse exato dia de hoje, ele caiu por terra, né? O medo de se posicionar. Havia um tempo que eu não estava me posicionando nas redes sociais, né? Por conta de conflitos, né? A gente sabe que são conflitos e não existe uma razão concreta, de fato, mas são conflitos inexistentes, como Freud fala, né? Freud fala que o medo, ele é um conflito inexistente dentro de nós. É um conflito que existe dentro de nós, muitas das vezes, nos impedindo de fazer aquilo que muitas das vezes nós queremos fazer. E então nós precisamos realmente saber lidar com o medo, não, como o professor falou, né? Não temendo ele, né? Não temorizando ele. Inclusive, a própria Bíblia, né, nos fala sobre isso. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, diz que Deus não nos deu um espírito de medo, né? Mas sim um espírito de poder, um espírito de ousadia, de amor e de empoderamento. Então, se nós soubermos se posicionar conforme certamente Deus nos instruiu para se posicionar, nós vamos perder o medo e nós vamos entender que aquele medo que nos aterrorizava, na verdade, ele não existe. Ele só nos assombra ou nos aterroriza porque nós damos ênfase para eles. Então, nós precisamos quebrar toda a estrutura do medo, assim como Lacan. Existe uma frase de Lacan também, que é onde ele diz assim: muitas das vezes o medo é o perigo. O medo do perigo é muito mais aterrorizante do que o próprio perigo. Então, às vezes, nós não temos o medo. Na verdade, às vezes, nós não temos a coragem de se posicionar. Então, a gente temos que ter essa coragem de se posicionar e certamente, se nós se posicionarmos, nós vamos perder o medo, independente de qual seja o medo, né? Então, quero agradecer ao professor pela reunião que nós tivemos hoje cedo, quero agradecer por mais essa aula, que eu sei que é divisor na vida de muitas pessoas, divisor de águas na vida de muitos alunos aqui estão. Às vezes eu fico impressionado porque, assim, hoje eu também trabalho fora da psicanálise com vendas, né, na rua. Eu não comentei, mas eu atendo mais ou menos umas 160 pessoas por dia e dialogo com elas. Mas às vezes nós estamos aqui nessa aula e eu não consigo muitas das vezes me expressar e eu sei que eu não sei, é o medo de falar, né? Então nós temos que reconhecer, né? Temos humildade para reconhecer e humildade para aprender com quem sabe. Professor, então, como eu disse, professor não é só um professor, mas é um amigo, é um mestre de fato, alguém que nos inspira, alguém que nos ensina. E nós estamos aqui para se dispor, professor, como o senhor citou, sobre as redes sociais, as criações de artes visuais, aqueles que quiserem a nossa ajuda, são dons que estão em nós, e às vezes a gente não comunica por medo de expressar, mas como eu disse, a partir de hoje, depois da conversa que nós tivemos com o professor cedo, com certeza que a barreira do medo caiu, nós queremos poder cooperar mais para o EG, cooperar para os nossos amigos, cooperar para a instituição, poder ser mais participativos, ser mais pontuais, apresentar mais, tanto para a psicanálise, também com posicionamento, enfim, para os nossos colegas, aquilo que precisarem. Também estou disponível aqui para aprender, tá? Então, os alunos que querem
buscar arte, estão tendo dificuldade por criação de banner, efeito visual. Minha esposa, ela também é gestora de marca, ela estrutura uma rede social. Se você tem uma dificuldade para estruturar a sua rede social, nos procure. Minha esposa é a Nanda, ela também ela faz parte do curso, só não está presente aqui agora, mas faz parte do curso, e ela mexe com brand, né? Gestão de marca. Então, aqueles que quiserem, nos procure, nos chame, nós queremos fazer isso de bom coração, tudo para o UEG continuar crescendo com esse potencial, e nós podemos, vencendo os medos, nós podemos ser grandes, né? Crescer juntamente com a instituição. Então, eu acho que é um ponto importante. A UEG, ela vai crescer muito, está crescendo muito, mas para isso nós precisamos se posicionar. Nós precisamos se posicionar, perder o medo, divulgar, compartilhar aquilo que nós aprendemos, compartilhar da água que nós estamos bebendo aqui, porque assim como nas nossas vidas tem sido um divisor de águas, tenho certeza que na vida de muitas pessoas será. Bom, queridos, obrigado, professor, pela fala. Deus abençoe a todos os amigos aí, os colegas. Obrigado, Lucas. Sua fala, ela fala por si. Muito boa. Obrigado. Vai participando sempre conosco e estamos juntos. Daiane, boa noite. Tudo bem? Fique à vontade. Boa noite. Me ouvem? Sim, que bom. Eu quero agradecer ao professor por essa aula maravilhosa e estou rompendo um dos meus medos, que é falar na aula. Só Deus sabe como eu fico todas as noites, todas as aulas eu não perco, terça e quinta, e eu faço um esboço da aula antes, eu estudo, hoje à tarde eu estudei sobre medo, o que eu poderia falar, mas quando chega na hora de falar, né, eu não consigo, eu travo. Mas na aula anterior, que nós falamos sobre novos caminhos, novos começos, eu tomei uma decisão e falei que a partir daquele momento esse medo não ia me parar. E quando eu vi o post, né, no grupo, eu vi assim sobre medo, eu falei, nossa, né, deu certo. E uma das palavras que o Senhor colocou ao meu coração foi sobre Davi. Davi, quando ele chegou naquele campo, que ele viu seus irmãos ali, os israelitas, sendo menosprezados, né? Ele tomou uma decisão de lutar, né, por aquilo que ele acreditava. E eu imaginei o seguinte, que Davi, não era que ele não tinha medo, mas ele decidiu acreditar em si mesmo. E eu decidi acreditar em mim mesmo, né? Todos os dias nós temos leões para vencer, todos os dias nós temos dificuldades para vencer. Cabe a nós saber se nós vamos nos esconder ou se nós vamos lutar. Davi era improvável, né? Ninguém acreditava em Davi. Né? Nós somos improváveis, talvez muitas pessoas não acreditam que nós podemos chegar mais longe do que nós vamos chegar. Mas nós temos que pensar que nem todos os dias são dias de glória, né? Tem muitos dias difíceis e está tudo bem, está tudo bem. Nós temos que entender que se hoje não deu certo, amanhã tudo vai dar certo, né? A gente só não pode desistir. Então, hoje foi assim uma aula maravilhosa para mim, né? Estou vencendo um dos meus medos, que é falar, e né, muito bom. Eu fiquei no início da aula, olha, Deus sabe, a minha mão chega a estar suada aqui de nervoso. Eu só falei em uma aula, né, durante o curso, que foi sobre paternidade. Foi muito difícil para mim, e a partir daquele momento eu travei, né, e foi muito, muito, muito difícil para mim. Eu não conseguia mais falar, mas todas as vezes eu tinha algo para dizer, mas não conseguia me pronunciar. Mas desde a aula passada eu falei que esse medo não ia mais me parar, que eu tenho desejo de ir mais longe, tenho vontade de fazer coisas grandes, tenho vontade de mudar a vida de pessoas, e esse medo não ia mais existir na minha vida, né? Todas as vezes que eu vim para a aula, eu não usava uma roupa mais adequada, mas hoje eu falei, isso vai mudar, né? Me arrumei, já conversei com uma pessoa para me comprar o meu jaleco, e a partir de hoje, a partir da verdade da aula passada, né, tudo vai mudar na minha vida. Eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser uma terapeuta de sucesso, né? Se eu tenho desejo, se eu tenho vontade, eu tenho que lutar por aquilo que eu quero, e esse medo não vai me parar. E essa aula veio a calhar na minha vida, né? E assim como transformou a minha vida essa aula, que mudou a vida de outras pessoas. Eu quero agradecer a oportunidade de participar da UEG, de fazer parte dessa instituição tão maravilhosa. Estou aqui porque a Débora, ela conversou comigo, me falou sobre o curso, eu comecei a fazer, mas ainda
tinha muitas travas na minha vida, muitos bloqueios, mas eu decidi que isso não vai me parar. Eu estava com muito medo devido à convenção, como era que eu ia fazer, mas já consegui pagar minha inscrição, já estou aí me organizando, já com o dinheiro da passagem, e eu creio que eu vou estar aí e eu vou ser uma vitoriosa, porque eu acredito num Deus que faz milagres. Muito obrigada, professor, que Deus abençoe sua vida, que você continue sendo esse canal de bênção para nós, e Deus abençoe todas as meninas, das PCs, aquelas que ainda não são, que têm dúvida, comecem, só comecem, porque tudo vai dar certo. E hoje eu coloquei um post na minha rede social, nos meus status também, 3 pessoas entraram em contato comigo, então eu estava me escondendo, né? E as coisas já começaram a acontecer e eu, por medo, ainda não tinha começado. Então, eu acredito que novas oportunidades surgirão na minha vida. Obrigada, boa noite a todos. Para quem não falava, hein, gente? Falei demais, desculpa. Não é sobre isso, não. E para quem não falava, você fala muito bem, consegue se estender e já até vendeu um curso, né? Já pode vender um curso sobre a arte de falar em público. Né? Muito bem, parabéns. Feliz de você tá participando hoje aqui, tá contribuindo. E assim, hoje nós estamos que nem essas imersão de desbloqueio, ou sei lá, igreja. É na hora. É aqui, é na hora. Eu nem fiz a sessão para isso, hein? Mas eu tô começando a gostar. Vou começar, a hora que for ao vivo, pegar o microfone, qual que é? Vai, volta a andar, pula. Vai ser um negócio aqui meio milagroso. Já veio o Lucas aqui, agora veio a Daiane, o negócio tá forte, viu? Tá muito forte. Então, gente, muito obrigado. É assim que funciona. É se expondo mesmo, graças a Deus por isso. Faz a aula valer ainda mais a pena. A gente saber que é possível e essa mola propulsora tá dentro de nós, né? É só se lançar. Olha que legal que a Daiane falou. Ela falou uma vez, bloqueou, hoje ela decidiu que ela ia falar, e ela decidiu que ela ia postar e as pessoas já chamaram, quer dizer que ela estava no escuro, eu falei sobre a luz aqui hoje, e ela decidiu botar uma roupa, e ela foi lá e botou, tá na renda hoje aí, e vai fazer o jaleco, e é assim, gente, o Lucas falou a mesma coisa, ele é bom para falar, fala no altar, né, fala pro pessoal, mas aí chega aqui, há um bloqueio, é mental, porque tá falando. E se eu pegar o vídeo de vocês aqui que é gravado, postar, tá lá, um monte de gente vai gostar. E um monte de gente vai assistir, porque fica gravado, né, na plataforma, ela assiste vocês falando lá. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas chegam em mim e falam, nossa, quando eu olhei, eu queria ser igual a Anne, eu queria ser igual a Priscila, eu queria ser igual a Gislaine. Elas ficam querendo ser igual as meninas, porque as meninas um dia não queriam falar e falaram, e agora tem gente olhando elas e querendo ser. E daqui a pouco essas pessoas falam, e aí vem e fala, eu queria ser igual a Daiane, eu queria ser igual ao Lucas. E é essa mola propulsora que vai levando, olha lá, canta na igreja, tá vendo? Canta, prega, dança, rodopiia, faz de tudo. E aí chega aqui, trava. É isso aí, graças a Deus, que bom que deu certo. Vamos ouvir o Tiagão e a Anne, para a gente conseguir... hoje, assim, a gente chegou na meta e duplicou a meta, né? Então, tá tudo certo. Mas vamos ouvir todo mundo, e já que vocês estão aqui, tá legal. Boa noite, Thiago, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite a todos, doutor. É sempre bom estar aqui, é sempre bom falar com vocês. Eu amo, eu adoro, eu sou apaixonado. Eu quero falar um pouquinho rapidinho da experiência, que é muito legal, que eu vivi. É legal assim hoje, né? Porque depois que você vive, tudo fica fácil, né? Mas enquanto você está vivendo, é um caos. E olha que interessante, o medo. Falar de medo. O medo, ele pode paralisar, ele pode ser um alerta. E olha que interessante. Eu fiquei preso, meu carro acabou a embreagem dentro de uma comunidade e estava tendo um baile funk na comunidade e por incrível que pareça eles falaram, você é um policial, você veio nos filmar, você veio gravar a gente e nós vamos matar você. E eu passei a madrugada inteira andando para cima, para baixo, entrando em becos, casas, vielas, e eles me levavam para um lado e para o outro. E aí você vive na alma, na pele, os seus multissensoriais começam a pulsar em todos os seus sensores, em tudo que você tem dentro de você. É muito importante a gente frisar que quando
o medo está à sua volta, mas ele não está te atacando, é muito mais fácil, né? Como você disse, o medo que não aconteceu ainda e que virou ansiedade, você está hipersensível. E naquele momento, qualquer coisa ali, você já está em choque, né? Encostou em você, você está desmaiando. E lidar com isso, lidar com o pânico, é muito legal. Você falou sobre os príncipes do deserto, né? Os professores do deserto, esqueci o termo adequado que você usou. É isso mesmo, professores do deserto. Do deserto. Quando você vive e chega um paciente, chega uma pessoa que está vivendo aquela dor, então quando alguém fala, eu tenho medo, aí você fala, sério? Vou te contar uma história. Né? Então, viver o medo é tanto que quando a gente vê a história de Jesus e você vai vendo Jesus sendo contado por Lucas, que ele conta o suor virando sangue, essa transfiguração da água, do suor transformando em sangue pela constante ou pela agonia de uma forma tão desacerbada que se transforma em sangue. Então o medo ali que eu estava diante de uma situação iminente de morte fez com que eu parasse um pouco e começasse a pensar, peraí, e aí? E agora? Não tem para onde correr. Ou eu me tranquilizo e consigo administrar o que está acontecendo, ou vou me ceder e simplesmente vai acabar de uma forma ruim. Eu estou aqui, acabou bem. Mas o importante é que cada psicanalista, cada profissional consiga vencer seus próprios medos, vencer suas próprias agonias, porque quando você vence a agonia, a sua energia, né? Eu acho legal é isso, não é a nossa fala, não é aquilo que a gente joga em cima do paciente, mas é a energia que a gente coloca na hora que a gente coloca as palavras. E aí ele sente acolhido. A gente não abraça fisicamente, mas ele se sente acolhido, porque ele fala, essa pessoa entende do que eu estou vivendo, ela entende o que eu estou sentindo. E aí as suas palavras passam a ser palavras de hipnose, né? Como se fossem sugestões para que essa pessoa consiga ali colocar os pingos nos is e tomar a vida dela de novo sem medo, ou com medo mesmo, mas não deixando de dar sequência. Obrigado por compartilhar aqui, poder falar com você, amo vocês, vou estar aqui para sempre, tamo junto. Obrigado, Thiago. Uma das várias participações que você vai ter aqui. Muito obrigado por compartilhar também essa questão. A gente falou muito hoje sobre o medo imaginário, e esse que o Thiago viveu é um medo real, né? Que pode virar um trauma, uma situação pós-traumática que tem que ser, muitas vezes, até trabalhada. Como eu já tenho instrumentalidade, é mais fácil, me fez até pensar, né? Se a gente vê uma arma, a gente tem medo, mas um policial troca tiro com o bandido sem medo. E o bandido tira o policial. Por quê? Conforme ele foi se expondo àquele uso, aquele treinamento, ele foi perdendo medo. Então a exposição, tanto para o lado bom como para o lado ruim, ela vai fazer você se familiarizar com aquilo que pode ser uma trava para você. Né? Então essa exposição, no caso do Thiago aqui, foi uma exposição bem ruim, né? Óbvio. Mas a gente, quando você tem uma instrumentalidade, uma habilidade, você tem maior chance de vencer. Porque aquilo não se instala em você em uma crise de pânico e agora você não consegue viver. Né? Fica mais fácil você voltar a viver. Igual alguém que sofreu um acidente de carro. Para voltar a dirigir seria muito difícil. Quanto antes ele voltar, melhor né? Voltar à vida. Muito bem, obrigado, Thiago. Boa noite, Anne. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Eu poderia contar algumas experiências de medo que eu passei. E com medo. Ou de coragem, né? Porque a gente falou para vencer o medo, é a coragem. Pense numa pessoa corajosa, gente. Então. Gente, a Anne viajou umas 12 horas, sei lá, 2 dias, 3 dias de carro. E a Anne me manda um vídeo atolado, o carro atolado, porque caiu uma barragem, ela foi fazer um contorno lá no Mato Grosso, atravessar a de Rondônia para ir para o Paraná. O carro atolado, no meio do nada, gente. A Anne lá sozinha. É muita coragem. Ela faz isso direto. Olha, eu vou te falar. Ou ela é um dos Vingadores, ou ela não tem medo. Fui com medo mesmo. É sobre isso. Você tem a alternativa de ficar ou ir. Eu tinha alternativa. Ou ficava ali onde eu estava, ou seguia. E só tinha aquela alternativa. Eu tinha que enfrentar aquele caminho. Gente, eu fui com muito medo, mas a coragem encontra a gente no caminho. E é sobre isso. O medo vai existir. E a coragem está onde? Gente, está no caminho.
Não Muito espere sentir a coragem. Vocês não vão sentir a coragem. Vocês vão sentir o medo. A coragem vai te encontrar quando você atravessou o medo. Você falou, gente, não é que eu consegui mesmo? Quando eu atravessei, eu falei, gente, não é que eu consegui mesmo? Eu fiquei perplexa, porque eu enfrentei aquilo com medo. A coragem foi depois que já foi enfrentado. Aí você falou, puxa, venci. Então, não espere sentir a coragem. Pessoas corajosas não são aquelas que são destemidas. Não, elas têm medo. Tá? Então, é sobre isso. Então, falar sobre o medo, quando o paciente vem falar, ai, eu tenho medo, eu falo, que ótimo, então você está vivo. Tem a oportunidade de vencer o medo. Não é ruim sentir medo. O ruim é parar com o medo e ficar ali abraçado com ele. Gente, boa noite. Ótima essa aula. Beleza, pessoal, muito obrigado por vocês terem estado aqui. Eu desejo para vocês um excelente final de semana, tá? Descansem, enfrentem seus medos e assim, final de semana não é o melhor dia para postar, mas se postar for o seu desafio, é aí que o fim de semana é melhor, porque já sabe que pouca gente vai ver, aí você posta mesmo. Tem gente que cria um outro Instagram para falar assim, não é melhor ter um Instagram profissional? Depende, porque às vezes você vai criar um Instagram profissional e não vai vir ninguém. E no seu, que você está com medo de um monte de gente criticar, vai vir um monte de gente. Vai ter um monte de interação. Então, assim, se você quiser treinar, monta um Instagram profissional para você, que vai dar um trabalhão. Né? Você vai ter que sair de um, entrar no outro e tal. Mas se você não tiver medo, vai no seu. Né? Pelo menos mexe lá na foto principal, mexe no destaque, dá um jeitinho de tirar uma foto de branco, não tem jaleco. Pega um lençol branco, sabe? Joga ele assim, faz tipo um negócio de judeu, do Hamas lá, que já não é judeu, né? Do pessoal me fugiu o nome agora. Quem não é hebreu, não é judeu, não é israelita, é árabe, né? Pega lá, bota lá, faz do tipo de uma burca, enrola, se deixa só o olho de fora e posta, sabe? Brincadeiras à parte, faz alguma coisa, né? Posta alguma coisa, mexe no destaque, posta lá no seu feed, se move em direção ao seu medo, que a coragem está lá, como diz a Ana, está sentada na estrada te esperando para entrar em você lá e você terminar a viagem. Eu espero que essa aula tenha sido boa, peço perdão, foi um pouquinho mais longa, mas foi muito boa. Né? Ainda bem que ela fica gravada. Nós vamos chegar a um tempo que nós vamos ter menos sessões, menos minicursos. Eu já penso num tempo que a gente provavelmente vai fazer uma aula, talvez, por mês ou a cada 15 dias. Não sei se esse tempo vai demorar, mas talvez um dia ele chegue, ou talvez vai chegar um tempo também que eu não vou estar tanto aqui. Né? Mas eu acho que esse tempo é um tempo muito bom para nós, que a gente vai guardar para a vida toda. Então, a gente precisa fazer de cada dia um dia único, sabe? Um dia especial. E vai chegar um tempo também que alguns de nós não vão estar mais aqui, né? Então, vai estar lá na Rua da Saudade. Então, o que vai ter? Só saudade. Gente, essa é a vida real. Então, o que acontece? A gente precisa aproveitar. Então, eu sei que passa um pouquinho, talvez tenha desgaste, mas nós somos uma família e aqui acaba a gente tendo um ambiente muito gostoso. E eu espero que tenha sido bom. Então se cuide, enfrente seus medos e tenha assim uma noite, final de semana leve. Tá? Enfrente seus medos gradativamente. Tenta assim, o que faz a vida valer a pena é se ela for um pouquinho mais leve. Porque a vida pesada é muita bagagem para carregar, não vale a pena não. Então faça da sua vida mais leve, descanse. Olha, isso é tão verdade que um dia sentaram para ouvir Jesus falar e ele falou assim, olha só, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, não é o dos outros não é a opinião do seu pai, da sua mãe, da sua ex, o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a escolha de Deus para você é que você tenha leveza. E se você não tiver, ele disse, vinde a mim. Ele não falou se era muçulmano, judeu, católico ou protestante. Ele só usou a palavra. Vinde a mim. Sabe o que Jesus queria dar? Leveza. Ele criou o homem do barro, colocou a água, como a alegoria que a gente trouxe hoje, e ele quer deixar o homem mais leve, reformar, refazer, reconstruir. E eu espero que você termine essa sessão com esse sentimento
de que, apesar de tudo, até aqui Deus te ajudou. Deus está te reconstruindo. Deus está te refazendo. E olha, eu vou lhe dizer, se um homem faz um boneco do barro, esse boneco vira uma estrutura de barro. Mas se Deus faz um boneco de barro, isso vira uma coluna poderosa, que aguenta muita pressão, muita dificuldade, mas é uma coluna de sustentação que faz a diferença. E você é esse modelo de estrutura que Deus fez. Aguenta peso e ainda assim consegue ser muito leve. Esse é você, tá bom? Deus te abençoe, faz um tchauzinho, nos vemos na próxima terça. Um grande abraço. Obrigado, viu, gente, pela participação de todos e por tudo que aconteceu aqui hoje. Deus abençoe vocês.